Você já sentiu que algo está errado, mas não sabe exatamente o que? Uma inquietação estranha, uma ansiedade sem objeto claro, um vazio que não desaparece mesmo quando tudo parece estar funcionando. Você trabalha, consome, se distrai, segue em frente, mas, em algum nível, sente que o chão não é mais sólido. Como se algo fundamental tivesse se rompido, não na sua vida pessoal, mas no mundo ao seu redor. Talvez você ache que isso é um problema seu, talvez ache que falhou em alguma coisa. Mas e se não for isso? E se o desconforto que você sente não for um erro individual, mas um sintoma histórico? E se a maior crise da sua vida não for pessoal, mas civilizatória? Eu quero te levar para um ponto específico da história. Não para te ensinar filosofia, mas para te ajudar a entender por que você se sente como se sente. Antes de seguirmos, quero convidar você a se inscrever no canal e deixar seu like. Minha meta é chegar aos 1000 inscritos, e cada pessoa faz realmente a diferença. Deixe sua opinião nos comentários. No final do século XIX, Friedrich Nietzsche escreveu uma frase que até hoje é mal compreendida: Deus está morto. Isso não foi um ataque à religião, não foi um manifesto ateísta, foi um diagnóstico. Nietzsche não estava dizendo que Deus deixou de existir como ideia metafísica. Ele estava dizendo que Deus deixou de funcionar como fundamento. Durante séculos, Deus foi o eixo que organizava tudo: o bem e o mal, o certo e o errado, o sentido da vida, o sofrimento, a culpa, a esperança. A existência tinha um roteiro. Podia ser duro, injusto, cruel, mas era compreensível. Só que algo aconteceu. A ciência avançou. A razão ganhou força. A tradição foi questionada. A autoridade religiosa perdeu credibilidade. E, sem um grande colapso visível, o fundamento começou a ruir. O templo continuou de pé, mas o altar ficou vazio. E quando o fundamento cai, tudo o que estava apoiado nele começa a flutuar. Valores, identidades, certezas, verdades. Tudo perde peso. Talvez você nunca tenha pensado nisso conscientemente, mas talvez sinta os efeitos, porque quando não existe mais um eixo absoluto dizendo quem você é, por que você existe e como deve viver, o que surge não é liberdade imediata, surge vertigem. Liberdade absoluta não é um presente, é um fardo. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. A maioria das pessoas não quer ser livre. Ela quer ser guiada. Quer alguém que diga o que pensar, o que sentir, o que desejar. Não por maldade, mas por medo. Porque quando não há Deus, não há destino, não há plano maior, tudo recai sobre você. Suas escolhas, seus erros, seus fracassos, sua vida. Não há mais desculpa metafísica. Não há mais álibi existencial. E isso é pesado demais para a maioria. Nietzsche percebeu que depois da morte de Deus, as pessoas não se tornariam mais livres. Elas se tornariam órfãs, e um órfão procura substitutos, novos pais, novas autoridades, novos absolutos. A necessidade humana de submissão não morreu, ela apenas mudou de endereço. Ideologias passaram a oferecer sentido pronto. Grupos passaram a oferecer identidade, estados passaram a oferecer moral. E hoje algoritmos oferecem direção. Tudo para evitar o vazio. Tudo para evitar a pergunta mais perigosa de todas. O que eu faço com a minha liberdade? Você talvez perceba isso no seu dia a dia. A pressão para pensar como o grupo, o medo de discordar, o desconforto de ficar em silêncio, a necessidade constante de validação. Nietzsche chamou isso de espírito de rebanho, não como insulto, mas como diagnóstico psicológico. O rebanho não odeia a liberdade em discurso. Ele a celebra, desde que ela não exija criação, desde que não cobre responsabilidade, desde que você escolha apenas entre opções pré-aprovadas. Você pode discordar desde que não saia da trilha, pode se sentir livre desde que não ameace a estrutura, e isso é extremamente eficiente. Porque não precisa de correntes, oferece conforto, oferece pertencimento, oferece identidade pronta, e em troca pede apenas uma coisa: obediência simbólica.
Quando você não consegue criar valores próprios, mas também não suporta admitir isso, nasce o ressentimento. Você não diz tenho medo da liberdade. Você diz liberdade é perigosa. Não diz não consigo. Você diz isso é errado. E assim, a obediência se disfarça de virtude. Nietzsche chamou o resultado final disso de o homem último. Não um tirano, não um fanático, mas alguém confortável, moderado, satisfeito. Alguém que evita grandes perguntas, grandes riscos, grandes dores, que troca profundidade por tranquilidade, verdade por consenso, liberdade por segurança emocional. O homem último diz: inventamos a felicidade. Mas essa felicidade é rasa, depende de distração constante, depende de ruído permanente, porque o silêncio é perigoso. No silêncio, a pergunta volta. E talvez você já tenha sentido isso. A ansiedade sem causa clara, o tédio que não passa, a sensação de que está sempre ocupado, mas nunca inteiro. Isso não é falha pessoal. É o cenário histórico em que você foi lançado. E agora, a questão deixa de ser social ou histórica. Ela se torna pessoal. Porque depois que você entende tudo isso, resta apenas uma pergunta que não pode mais ser evitada. O que você faz quando ninguém diz o que fazer? Criar valores próprios não é fazer o que quiser, não é seguir impulsos, é assumir responsabilidade total pela própria vida. Decidir o que vale mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém valida, mesmo quando ninguém concorda. E isso custa caro, custa solidão, custa dúvida, custa abandonar identidades prontas, custa não caber perfeitamente em lugar nenhum. É por isso que a maioria prefere repetir. Repetir é confortável. Repetir oferece pertencimento. Repetir oferece a sensação de estar do lado certo. Mas repetir tem um preço invisível: a perda da autoria da própria vida. Nietzsche enxergou isso com clareza brutal. O maior perigo não é errar, é nunca ter vivido algo que fosse realmente seu. Depois da morte de Deus, ninguém pode salvar você. Não há roteiro, não há desculpa, não há garantias. Resta apenas essa escolha silenciosa, que ninguém vê além de você: repetir ou criar. E essa escolha, goste você ou não, já está sendo feita todos os dias. A pergunta é: quem está fazendo essa escolha por você? Talvez enquanto você ouve tudo isso, uma parte de você esteja resistindo. Talvez você esteja pensando: isso não é comigo. Eu penso por conta própria. Eu escolho. E essa reação é compreensível. Porque admitir o contrário dói. Dói perceber que muitas das escolhas que você chama de suas talvez nunca tenham sido realmente examinadas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples, e seja honesto consigo mesmo. Quantas das suas opiniões você já parou para reconstruir do zero? Quantas ideias você escolheu depois de atravessar o desconforto de ficar sem respostas? E quantas você apenas herdou, absorveu, repetiu, porque todo mundo ao seu redor já parecia concordar? Você percebe como a repetição é silenciosa? Ela não chega como imposição. Ela chega como normalidade, como aquilo que todo mundo sabe, como aquilo que nem precisa ser explicado. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa. A maioria das pessoas não vive sob opressão explícita, vive sob familiaridade, sob hábitos mentais, sob ideias que nunca foram questionadas porque sempre estiveram ali. Você acorda, consome informação, reage, se posiciona, se indigna, se alinha, mas raramente para. Raramente sustenta o silêncio necessário para perguntar: isso é realmente meu? Isso faz sentido para mim? Ou eu apenas me adaptei? Pensar de verdade exige tempo, exige fricção, exige solidão, e o mundo moderno é construído exatamente para impedir isso. Não por uma conspiração explícita, mas por uma lógica simples. Uma mente inquieta consome mais, uma mente ansiosa reage mais. Uma mente que não se sustenta no silêncio precisa de estímulo constante. Por isso, tudo é rápido. Por isso, tudo é urgente. Por isso, tudo exige posicionamento imediato. Não há tempo para maturação interna. E sem maturação, não há pensamento próprio, apenas reação.
Nietzsche entendeu algo que continua assustadoramente atual. O maior perigo não é que te digam o que pensar, é que te impeçam de parar o suficiente para descobrir o que você pensa. Porque quando você não para, você repete. Quando você não suporta o silêncio, você aceita qualquer ruído. Quando você foge da solidão, você se dissolve no coletivo, e isso vai acontecendo aos poucos. Você não percebe quando começa. Só percebe quando algo dentro de você começa a se sentir vazio, irritado, cansado, como se estivesse vivendo uma vida que não foi totalmente escolhida. Talvez você sinta isso como ansiedade, talvez como apatia, talvez como uma sensação constante de que está sempre devendo algo, correndo atrás de algo, mas nunca chegando. Isso não é fraqueza, é consequência. Consequência de viver em um mundo onde a liberdade existe em teoria, mas a prática exige algo que quase ninguém é ensinado a desenvolver. Responsabilidade interior. Ser responsável por si mesmo não é heróico, não é bonito, não rende aplausos. Na maior parte do tempo é silencioso, é desconfortável, é solitário, porque assumir a própria vida significa abrir mão de desculpas. Significa parar de dizer o mundo me fez assim. Significa parar de terceirizar a culpa, o sentido, a direção. E isso assusta. Assusta porque, quando você assume a autoria, também assume o risco. O risco de errar, o risco de se arrepender, o risco de não caber perfeitamente em nenhuma narrativa pronta. Mas talvez o maior risco de todos seja outro. O risco de viver uma vida que nunca foi verdadeiramente sua. Nietzsche sabia que não existe caminho seguro depois da morte de Deus. Não existe substituto perfeito. Não existe nova estrutura que resolva tudo. O que existe é a escolha consciente, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém valida, mesmo quando não há certeza. E isso não começa com grandes gestos, não começa rompendo com tudo, não começa gritando verdades. Começa de forma muito mais simples e muito mais difícil. Começa quando você sustenta uma pergunta sem respondê-la rápido demais. Quando você resiste ao impulso de se alinhar automaticamente. Quando você tolera o desconforto de não saber. Quando você aceita ficar só com seus próprios pensamentos por tempo suficiente para ouvir algo além do eco. Talvez no começo o que você encontre não seja clareza. Talvez encontre confusão, contradição, medo. Isso é normal, isso faz parte, porque criar a si mesmo não é construir uma identidade perfeita, é aprender a conviver com a própria incompletude sem fugir dela. No fim, não se trata de ser melhor que os outros, não se trata de ser superior. Trata-se apenas de uma coisa, não viver no automático. Depois de tudo isso, talvez a pergunta já não seja mais o que está errado com o mundo. Talvez ela tenha mudado de lugar. Talvez agora a pergunta seja mais incômoda, mais silenciosa e mais honesta. O quanto da sua vida você está realmente vivendo e o quanto você apenas herdou, repetiu e aceitou para não precisar escolher. Essa pergunta não exige resposta agora, mas ela não vai desaparecer. Porque depois que você percebe, não dá mais para fingir que não viu.